Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o seu testemunho, que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a estes vós receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos fala que aquilo que Jesus é para nós, a sua identidade, que nós víamos ontem na solenidade da Anunciação do Senhor, que Ele é o Deus encarnado, o Deus feito homem, esta identidade de Jesus, aquilo que Ele é para nós, é testemunhado por três grandes testemunhas que não são testemunhos humanos. Como ele diz, não é o testemunho de João Batista quem garante a sua identidade, embora João Batista tenha dado testemunho. Não é o testemunho deste ou daquele padre ou pastor, não é o testemunho daquela pessoa mais velha da minha família que me faz crer em Deus. O que me faz crer em Jesus Cristo são três testemunhos fundamentais. Primeiro,
o testemunho das suas obras, aquilo que ele fez. E é este o sentido dos sinais e prodígios realizados por Jesus. É este o sentido daquilo que nós chamamos milagres. Os milagres servem para quê? Os milagres servem exclusivamente para dar crédito, para fazermos acreditar que Jesus é o Filho único de Deus, que se fez homem por amor para nos salvar. Ele é o Messias, ele é o Cristo, e só ele o é, porque só ele realiza tais sinais e prodígios. Sejam aqueles que as Escrituras, especialmente os Evangelhos, nos contam, sejam aqueles que nós experimentamos na nossa própria vida. A primeira testemunha sobre quem é Jesus e para que nós creiamos em Jesus são as obras que ele faz. A segunda testemunha que ele elenca a seu favor é o próprio Pai. Porque estas obras que ele realiza não são obras dele, são obras que o Pai concedeu a ele realizar. Por isso, o Pai é também uma testemunha. Em diversos momentos da Escritura, nós encontramos, por exemplo, no batismo de Jesus, na transfiguração, nós encontramos o Pai dando testemunho a respeito do seu Filho. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. O Pai dá testemunho de Jesus pessoalmente e por meio das obras que ele concedeu ao Filho realizar nesta terra. Porém, há uma terceira testemunha que Jesus elenca a seu favor, e com este tríplice testemunho, Jesus encerra o seu processo, porque ele elencou o número necessário de testemunhas a seu favor. O terceiro testemunho é o testemunho das Escrituras. As antigas Escrituras, o Antigo Testamento, todo ele aponta para Jesus. Sem falar de Jesus diretamente, todo o Antigo Testamento aponta para uma plenitude que ele não contém. Esta plenitude é Jesus. Por isso Jesus elenca Moisés, e Moisés, como na crença judaica, como o autor das Escrituras antigas, da Torá, do Pentateuco. Por isso Jesus elenca Moisés como autor das Escrituras, como a sua terceira testemunha. Testemunha a favor de Jesus as suas obras, o próprio Deus e as Escrituras de quem Moisés é o autor. Elencando Moisés como autor, nós então voltamos à primeira leitura. Porque nós lemos a primeira leitura, ouvimos-la, do livro do Êxodo, dizendo precisamente que Moisés intercedeu pelo seu povo. E aí eu queria voltar um pouquinho mais, pois a Escritura dá 3 atributos ao povo de Deus. Era um povo corrompido, idólatra e de cabeça dura. Quanta semelhança a nós. Nós também somos um povo corrompido, idólatra e de cabeça dura. Precisamos que um vírus invisível venha nos trancar dentro de nossas casas para que nós reconheçamos que estamos corrompidos, que somos idólatras e que somos um povo de cabeça dura. Não nos basta o testemunho de Jesus, não nos bastam os testemunhos dos profetas. Nós precisamos deste isolamento social, nós precisamos ser trancados dentro das nossas casas
para que nós entremos dentro de nós mesmos e reconheçamos: somos um povo corrompido, somos um povo idólatra, somos um povo de cabeça dura. Talvez fosse necessário dizer por quê, mas eu não vou dizer não. Por que é que somos corrompidos? Por que é que somos idólatras? E por que é que somos de cabeça dura? Não vou dizer porque eu quero deixar você pensar. Talvez seja essa a sua tarefa até amanhã. Por que é que nós somos um povo corrompido, idólatra e de cabeça dura? Embora nós sejamos tudo isso, e Deus, na concepção do Antigo Testamento, tenha querido exterminar o povo, Moisés intercede junto a Deus em favor do seu povo. E com a intercessão de Moisés, diz a leitura que nós ouvimos, Deus aplacou a ira e desistiu do mal que tinha decidido fazer. Como se Deus pudesse fazer o mal. Mas o que é que estas escrituras nos dizem a respeito de Jesus? Já que as escrituras mosaicas de Moisés dão testemunha acerca de Jesus. Este texto nos dá uma grande segurança neste momento em que nós estamos vivendo. Porque nós não temos hoje a intercessão de Moisés por nós. Não é Moisés quem vai comparecer diante do trono de Deus nos céus para aplacar a sua ira e interceder por nós. A carta aos Hebreus diz que nós temos um novo advogado, que nós temos um novo intercessor, um intercessor que não é mais como Moisés, porque Moisés era um homem gago. Imaginem um homem gago que vai à sala do trono para interceder por nós. Nós não temos mais o gago Moisés como nosso intercessor. Quem intercede por nós agora, nesta situação em que vivemos, de pandemia, de risco de contaminação com o coronavírus, é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Filho de Deus feito homem que está diante de Deus a nosso favor, intercedendo por nós, rogando ao Pai por nós. Nosso intercessor hoje, na nova aliança, é o maior, é o melhor, é o insuperável intercessor. Se a ira de Deus foi aplacada com a intercessão do gago Moisés, quanto mais nós não podemos ter certeza de que o nosso intercessor, o insuperável, aplacará a ira de Deus neste momento em que vivemos. Eu não acredito, meu irmão, minha irmã, como tenho lido, infelizmente, em redes sociais e até artigos, que o coronavírus seja um castigo de Deus, um fruto da ira de Deus. Estes que compreendem assim, deveriam ter vivido lá no Antigo Testamento, pois era assim que o Antigo Testamento entendia as coisas. Nós já estamos milhares de anos à frente do Antigo Testamento. Nós conhecemos a revelação da misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Nós já conhecemos o rosto misericordioso de Deus e sabemos que Ele é por nós e não contra nós. Então, por favor, não tem nada de castigo de Deus, não tem nada de ira de Deus. Esse Deus irado e castigador que castiga o mundo por causa do Carnaval do Brasil, não é o meu Deus. Se é o seu, eu respeito, mas não é o meu. O meu Deus não faria um mal deste tamanho para castigar um país, para castigar uma parte de um país
quer seja pelo carnaval, quer seja pelo esfriamento religioso da população, quer seja porque qualquer coisa seja. Meu Deus não é um Deus justiceiro, castigador. E o meu Deus, que eu digo, não é por quê? Porque o meu Deus é o Deus de Jesus Cristo. É o Deus que prefere entregar o seu filho do que acolher o sacrifício do filho de outrem, como o de Abraão no Antigo Testamento. Deus não deixou Abraão imolar Isaque, mas Deus deixou-nos imolar o seu único filho para nos salvar, por amor de nós. Por isso, nesta situação em que nós estamos vivendo, a liturgia da palavra de hoje nos convida a uma grande confiança em Deus, a uma grande confiança no amor de Deus por nós. Nós rezamos isso no Salmo. Lembrai-vos de nós, Senhor, não pelos nossos méritos, nem pelos nossos pecados. Lembrai-vos de nós pelo entranhado amor que o Senhor tem por nós. É isso que nos consola. Deus se relaciona conosco não pelos nossos erros ou pelos nossos acertos, não pelas nossas fidelidades ou pelas nossas infidelidades, não pela nossa beatice ou pela nossa frieza espiritual. Deus se relaciona conosco a partir do seu amor para conosco. O que move Deus não é o que eu e você fazemos. O que move Deus é o seu entranhado amor para conosco. Amor que o fez dar-nos o seu único Filho, Jesus Cristo, para ser o nosso advogado, para ser o nosso intercessor. Por isso, meu irmão, minha irmã, sintetizando e concluindo a nossa meditação, nós temos um juiz que é apaixonado por nós. Nós temos um juiz que ama-nos perdidamente. E nós temos um advogado, que é o filho desse juiz, que se fez um de nós e que aprendeu a amar com o meu e o seu coração. E porque ele é o filho do eterno juiz, ele é um advogado insuperável. E ele está diante de Deus intercedendo por nós. Como desesperar? Como perder a esperança? Como viver numa eterna depressão apenas porque estamos recolhidos em casa por algum tempo? Não. Não deixemos-nos cair nessas armadilhas. Olhemos para Deus, o juiz apaixonado. Olhemos para o nosso advogado, nosso Senhor Jesus Cristo, o insuperável, e creiamos na vida. E creiamos que dias melhores virão, e creiamos que este isolamento social logo vai passar, e creiamos que isto que está acontecendo conosco é uma oportunidade para que nós nos reconheçamos corrompidos, idólatras e de cabeça dura.